Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 Mais. No programa de hoje vamos falar sobre doenças degenerativas do cérebro, em especial sobre o mal de Alzheimer, uma doença que surge na terceira idade e compromete a memória, os movimentos e o convívio social. De acordo com a Sociedade Brasileira de Alzheimer, cerca de 6% dos idosos no país sofrem com essa enfermidade. Uma doença que pode ser muitas vezes cruel com o paciente e também com seus familiares. Nosso convidado de hoje é o neurologista Juarez Harding. Ele vai nos explicar sobre como a doença age, como tratar e principalmente como prevenir o surgimento. Tudo bem, Juarez? Obrigado por ter vindo hoje ao programa. Mais uma vez, parabéns aí pela sua ascensão e o seu cargo agora de chefe do Serviço de Neurologia da Santa Casa. Realmente é uma missão que a cidade precisa e vai estar em boas mãos. Obrigado. Bom, a gente estava falando um pouquinho aqui antes do programa sobre realmente os problemas que o envelhecimento acaba causando, principalmente nas pessoas já na terceira idade, né? O Alzheimer é uma das doenças degenerativas, mas talvez seja a doença que hoje se tornou preponderante nessa faixa etária. Fala um pouquinho para o pessoal lá em casa, o que é uma doença degenerativa do cérebro? Então, nós temos várias doenças degenerativas. São doenças geralmente que não têm uma causa específica, uma causa conhecida, é uma tendência genética, a maioria delas tem uma causa genética, e onde os neurônios começam a se degenerar, começam a morrer, começam a faltar neurotransmissores, as sinapses começam a ter falhas, e com isso a gente começa a ter a perda de alguma função cerebral, e que isso vai cronicamente, lentamente piorando e evoluindo dessa forma, né? E geralmente tem alguma doença sistêmica que pode causar esse tipo de degeneração cerebral, ou seja, pessoas que têm hipertensão arterial, pessoas que têm diabetes, elas estão mais propensas a ter esse tipo de problema? Existe hoje, né, então falando sobre as demências, né, que são um tipo de doença neurodegenerativa e que lesa as funções corticais, as funções superiores do cérebro, podem sim ser, o gatilho ser uma doença vascular, né? Então um indivíduo que tem hipertensão, diabetes, que desenvolve às vezes esse acidente vascular cerebral, ele pode evoluir com falhas na circulação cerebral e isso ser o gatilho para um tipo de demência específico que chama demência vascular, que hoje é relativamente frequente, está chegando perto aí, né, do Alzheimer, aí a gente vê bastante e é muito parecido, o quadro é muito parecido com Alzheimer. Então, mostrando que as doenças vasculares podem ser o gatilho para essa doença degenerativa, né? Então, hoje se fala muito em Alzheimer, mas geralmente quando se fala em Alzheimer, se pega aquele rótulo realmente daquele velhinho que já está bastante idade, que está às vezes na cadeira de rodas, e está quietinho num canto e não tem mais um convívio com o mundo externo muitas vezes. Mas o Alzheimer ele começa muito antes disso, né? Quais são os principais sinais e sintomas que podem aparecer logo no começo da doença? O que é o mais comum? A demência, né, e mais comumente então o Alzheimer, é uma situação, é uma circunstância, uma doença que precisa de uma atenção, porque o próprio envelhecimento do cérebro, ele vai levar a todos nós, vamos evoluir com perda de funções cerebrais ao longo do nosso envelhecimento. É natural. Nós vamos ter uma memória mais fraca, nós vamos ter um desempenho nas nossas funções menor. Isso é o processo de envelhecimento. Então, os velhinhos são mais esquecidos, têm essas limitações, vão aparecendo essas limitações, e a gente então acaba no começo de uma doença achando que é uma condição normal. Por quê? Porque estamos acostumados com o velhinho ter as dificuldades, a memória e tudo mais. Então, a primeira coisa é a gente entender que envelhecer não é ficar doente, né? Então, envelhecer é ter talvez limitações, mas isso tem que ter um limite. Qual que é o limite disso, né? Óbvio que o neurologista tem uma capacidade maior de diagnosticar isso, mas o que as pessoas devem perceber
o que é normal e o que não é normal. Então, o idoso que começa a ter problemas de memória, mas que isso não interfere no dia a dia, ele consegue manter as atividades corriqueiras dele, isso pode ser que seja somente da idade. Mas tem que estar atento a ser o começo de uma doença. Agora, o indivíduo que começa com distúrbios de memória e começa a atrapalhar, sim, alguma ocupação que ele ainda tenha, ou o dia a dia com os familiares, as ações de lazer que ele fazia e não consegue mais fazer por causa que essa situação coloca uma limitação nele, isso já pode ser uma doença e tem que ter mais atenção. Então existe o que a gente chama de declínio cognitivo leve do idoso, que seria algo mais, vamos dizer assim, normal para o envelhecimento, e existe realmente um quadro de doença. O começo da doença é principalmente, no Alzheimer, é problema de memória, geralmente. Iniciados os sintomas e os sinais de perda de memória, quanto tempo, em média, leva para ter o desenvolvimento da doença até começar a afetar outras áreas, como motora, a parte afetiva? Isso existe uma média de tempo que geralmente acontece essa progressão? A doença ela é lenta, né? Então você pode ter a evolução nessa situação por anos. Então muitas vezes você tem um quadro de perda de memória, mas fica aquela dúvida, é só o envelhecimento ou tem realmente uma doença se desenvolvendo? E isso pode levar, às vezes, 1 ou mais anos para você conseguir, não só que a família perceba que, olha, eu acho que realmente é uma doença, como às vezes nós médicos temos uma dificuldade mesmo, porque os testes, às vezes o indivíduo, por muita escolaridade, às vezes, eu tive um paciente que tinha 2 faculdades, tinha pós-graduação, um indivíduo extremamente inteligente e culto, e ele me dobrava nos testes, os testes tinham um desempenho bom, né? Então a gente acaba demorando um pouco mais, já que o diagnóstico de Alzheimer é clínico, você acaba demorando um pouco mais para entender se é um impacto só da idade, sim, ou se realmente está desenvolvendo um problema neurodegenerativo. E aí você acaba demorando realmente um pouco mais para ter um diagnóstico confirmado. Mas realmente, assim, um problema que isso em toda doença degenerativa, né? Por exemplo, na área da oftalmologia, a gente tem, por exemplo, o glaucoma, que ele é meio parecido com isso, nesse ponto de vista de, às vezes, você não conseguir fazer um diagnóstico com exatidão num primeiro momento. Porque, diferente um pouquinho do que se tinha no passado, se relacionava como uma doença, a pressão alta do olho é glaucoma, hoje a gente sabe que não é só isso, que na verdade o glaucoma ele é mais que isso, é a progressão do dano. Então é o que você falou, realmente o Alzheimer, entre outras doenças cerebrais, eu acho que o principal para ficar para o pessoal em casa, que não é uma coisa que aparece da noite para o dia daquele jeito que a gente vê em filme, né, ou vê na casa do vizinho, né? Ela é evolutiva, ninguém ficou daquele jeito da noite para o dia. Exatamente. Né? E me diz uma coisa, existe alguma coisa que se possa fazer existe algum exame para diagnóstico, algum exame de sangue? Já existe alguma proteína, algum eletroencefalograma que possa se fazer nesses pacientes que está ainda nesse período de dúvida para que se diagnostique e comece algum tipo de tratamento? Hoje em dia o diagnóstico, a gente costuma falar que é doença de Alzheimer provável, né? Quer dizer, o diagnóstico definitivo ele só seria mesmo por uma biópsia cerebral, que não cabe, ou por necrópsia. Então, não existe ainda um exame que comprove a doença. Então, o diagnóstico ele é clínico e de exclusão. Então, com base na evolução clínica do paciente, com base em toda a história, em toda a característica e na exclusão de outras doenças, né? Então excluir que seja infecções do sistema nervoso central, excluir que seja as causas vasculares, excluir que seja tumores, deficiência de vitamina B12, enfim, outras situações, acaba sobrando, vamos dizer assim, um diagnóstico de demência de Alzheimer, e pelas características clínicas já era a hipótese principal e aí fecha-se o diagnóstico. Existe algum grupo que está mais suscetível a ter Alzheimer? Dá mais em mulher, dá mais em homem, dá mais em branco, dá mais em afrodescendente?
dá mais em pessoas que tiveram algum vício, com tabagismo? Tem alguma relação com... Então, tem estudos que mostram algumas diferenças entre alguns povos, mas nada de forma significante, até porque a causa ela é genética e existem fatores que podem estar envolvidos, mas ainda não foi comprovado. Tem estudos que mostram que é mais comum em mulheres, mas isso pode estar associado às mulheres terem uma expectativa de vida maior. Sim. E é uma doença que tem um impacto, sim, maior. Vai aparecer mais com mais idade. Com mais idade. Sim, então, sim, também há esse viés, não dá para dizer que as mulheres vão ter mais Alzheimer do que os homens. O que a gente sabe é que inúmeros fatores estão possivelmente associados, e isso faz com que a gente tenha uma população heterogênea em todos os lugares, né? Então, por exemplo, a gente sabe que em Portugal a gente tem muita gente com Alzheimer, né? Assim, ela é muito prevalente, a doença em Portugal. E os portugueses, em geral, têm hábitos muito bons de ingerir, no seu hábito do dia a dia, substâncias que, teoricamente, protegeriam e que todos os estudiosos buscam comprovar os efeitos. Então, o vinho, o azeite, peixes, então é um contrassenso, né? São substâncias que são melhores do que gordura, do que, sim, carne vermelha, e a gente tem lá numa população que tem bastante Alzheimer. Então, hoje esses fatores, óbvio que eles são relevantes, né? A gente sabe que uma vida mais saudável em todos os sentidos, ela vai trazer menos danos, menos doenças para nós, mas não dá para se dizer muito que população que vai ter mais Alzheimer. A gente sabe que acima dos 65 anos começa a maior chance de ter, né? E conforme a idade vai avançando, todos nós estamos mais expostos a desenvolver. Existe, por exemplo, parentes próximos de pessoas que desenvolveram também têm uma facilidade maior para desenvolver. Existe esse nexo causal aí, essa relação? É uma coisa que todo mundo fica preocupado, né? Eu tive, meu avô teve, meu pai teve, eu vou ter. Então, na verdade, sim, existe uma chance um pouco maior de quem tem parentes com Alzheimer de também desenvolver. Existe, os estudos mostram isso, mas isso não traz a característica de hereditariedade para a doença. Sim. Então, não há essa característica de... se o meu pai teve e a minha mãe teve, é quase 100% de chance que eu vou ter. Não tem essa característica. Não tem essa relação comprovada. Sim. Então existem tantos casos esporádicos onde um indivíduo da família desenvolveu, como alguns casos de mais familiares, mas sem esse caráter de passar de pai para filho. Mas enfim, quem tem na família... tem um pouquinho a mais de chance pelos estudos de ter em relação a quem não teve, exatamente. Sim. Bom, a conversa está boa, mas a gente vai encerrar por aqui esse bloco. Daqui a pouco a gente continua com mais um pouquinho sobre o assunto de Alzheimer aqui com o Dr. Juarez. Até lá! Voltamos para o segundo bloco do programa 40 a mais. Hoje estamos falando com o Dr. Juarez Harding sobre o assunto de doença de Alzheimer. Bom, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre as características, né, e sobre como as maneiras que existem para se chegar à conclusão que o paciente tem ou não tem a doença de Alzheimer. Mas, e aí, Dr. Juarez, existe alguma maneira de tratar a doença de Alzheimer? Tem. Assim, a doença, ela, por ser neurodegenerativa, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Isso não significa que não há o que fazer. O tratamento ele se divide em medicamentoso e não medicamentoso, né? Então as pessoas às vezes têm uma ansiedade muito grande em relação ao remédio. E o remédio é só uma pecinha do quebra-cabeça.
Os remédios são específicos e servem para retardar, vamos dizer assim, a piora do paciente. Então a gente vai ganhar em qualidade de vida por alguns anos. Sim. Então ajuda a ter uma memória um pouco melhor, um desenvolvimento no dia a dia das tarefas um pouco melhor, e isso traz para o paciente bons anos, onde ele vai conseguir muitas vezes manter o seu convívio social, manter o seu lazer e a sua qualidade de vida. E temos o tratamento não medicamentoso. O tratamento não medicamentoso é a reinserção desse paciente na sociedade, vamos dizer assim, a atenção, a melhora da atenção, da concentração em atividades diárias. Então, botar a cabeça para funcionar, né? Então, são várias funções aí que quem convive com quem tem a doença de Alzheimer ou qualquer outra demência, de manter a mente desse indivíduo ativa, porque senão ele se deprime e aí realmente é que atrofia de forma muito pior. Né? E, bom, a gente vê muito, realmente fora a perda cognitiva, realmente essa perda de memória que é acentuada, principalmente no começo da doença, né? Que a gente vê que a primeira coisa que afeta, a gente vê muitas vezes pacientes que começam a ter comportamentos agressivos. Né? Explica um pouquinho em casa para o pessoal entender por que um paciente que teoricamente está com um problema que inicialmente é memória, por que ele fica agressivo? É porque ele não conhece mais as pessoas em volta e ele começa realmente a ter reações de estranheza, ou é porque realmente tem algum componente também, sistema límbico, sistema que lida com emoções que também se altera na doença? A doença, toda doença neurodegenerativa, ela tem um começo, né? Então, Alzheimer começa principalmente na área da memória, Parkinson começa na área do movimento, demência frontotemporal, né? Agora está aparecendo aí um caso na novela, a gente vê que é um começo com distúrbio de comportamento. Uhum. Então, cada doença vai começar de um jeito, só que todas elas vão terminar muito parecidas. Todas elas vão terminar com elas vão cursar com a perda progressiva de outras funções, né? E vão terminar com a perda grave das funções cerebrais. Então, a maioria desses pacientes vão terminar com dificuldade de locomoção, com dificuldade de alimentação, com emagrecimento, geralmente. E ao longo, então, desse curso, o indivíduo vai passando por fases, né? Então, o que era só um problema de memória vai se tornar um problema de comportamento, vai se somar um problema de comportamento, vai se somar um problema de crítica, um problema de juízo, um problema de praxias, que a gente diz, quer dizer, de começar a esquecer funções já aprendidas, como abotou uma camisa, como veste uma calça, como escova um dente. Então, o indivíduo vai comprometendo essas várias funções até chegar naquele mal comum final de todas as doenças degenerativas. E uma coisa que a gente pensa e que a gente vê muito, que talvez seja a maior dificuldade de quem começa a manifestar a doença, é que além de ser terrível do ponto de vista da pessoa sentir na pele que mês a mês ela está se limitando mais em coisas que ela fazia com facilidade, né? Às vezes ela estava numa conversa, esquece o nome de um parente ou vê o parente, né? A família também começa a ser uma pecinha importante para que esse paciente consiga ter ainda uma qualidade de vida mínima, né? Na tua experiência, qual o papel que a família tem nesses casos? Assim, as famílias geralmente elas se afastam, ou geralmente as famílias elas são solidárias até realmente o último momento? Como é que são as histórias que você vivencia? A família, assim, a doença de Alzheimer, ela tem uma característica muito danosa, que ela não é tão ruim para o paciente quanto para a família no sentido de sofrimento. Por quê? A partir de uma certa fase da doença de Alzheimer, o próprio paciente perde a crítica, ele perde, vamos dizer assim, a capacidade de reconhecer o quanto ele está doente, sim, o quanto ele está falhando nas suas funções mentais. Então ele não sofre. Entretanto, a família sofre porque, além de estar vendo isso,
começa a lidar com uma pessoa que fica extremamente repetitiva porque esquece que comeu, esquece que tomou banho, esquece que foi falado, e muitas vezes vem a agressividade. Então as pessoas que têm uma personalidade um pouco mais forte, elas exacerbam essa agressividade às vezes, e sem crítica, sem juízo, então isso às vezes se torna extremamente desgastante no dia a dia. Então, para o cuidador, para a família, é uma coisa realmente desgastante. Eu costumo falar porque o paciente fica teimoso e agressivo, enfim, e aí o familiar muitas vezes encara isso como uma teimosia. Então ele fala, poxa, eu falo para ela tomar banho, ela não toma, eu falo para ela comer, ela não come, e começam as brigas, começam as desavenças e o desgaste, porque isso não vai resolver. Sim. Então o que eu costumo falar para os familiares é encarar como uma doença, quer dizer, a pessoa tem aquele comportamento não é porque ela quer, é porque o cérebro está doente, limitação. Não adianta discutir. Sim, exatamente. Sim. Eu costumo falar, até entrando na tua área, eu costumo dar o exemplo do daltonismo, né? Sim. Então, eu mostro a cor verde para o daltônico e ele fala que não é verde, é outra cor. Dá para discutir isso com o daltônico? Não. Porque para ele, a interpretação dele é diferente. Sim. Na realidade, a cor é aquela. Não é a que ele está falando, é a que eu estou falando, mas ele tem uma interpretação real daquilo. Então, o indivíduo com Alzheimer, não adianta você falar que ele comeu, muitas vezes, porque no cérebro dele, ele entende que ele não comeu, porque ele não tem essa informação, ele não lembra. Então, Sim. A interpretação dele leva a uma discussão que não tem fim. Sim. Então, tem que ter muito jogo de cintura, tem que relevar muitas coisas, às vezes tem que orientar, às vezes tem que insistir, mas muitas vezes tem que dar a volta para conseguir resolver. Isso requer muita paciência. Então existe uma doença que chama estresse do cuidador, que é muito relacionada à doença de Alzheimer, e o cuidador acaba ficando doente, acaba ficando deprimido, ansioso. Sim. Então tem que manter a calma e muitas vezes até procurar ajuda no psicólogo também para saber lidar com a situação. Sim. Bom, o assunto é longo, mas de uma certa maneira eu acho que muita gente em casa tem dúvida. A gente tem mais ainda alguns pontos aí que a gente realmente quer passar para o pessoal em casa. Eu vou para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, para realmente conseguir finalizar e pontuar um pouquinho mais essa doença, que é uma doença que vem assolando cada vez mais as pessoas que a gente gosta. Até lá! Voltamos para o terceiro bloco do programa 40+. Hoje estamos falando sobre a doença de Alzheimer com o Dr. Juarez Harding, chefe da neurologia do Hospital da Santa Casa de Santos. Bom, a gente falou muito sobre o que a doença causa, sobre como diagnosticar, sobre algumas chances para tentar minimizar os efeitos. Bom, mas chega um momento em que realmente a doença ela chega no seu ápice e a gente precisa realmente que cuidados extras aconteçam para esse paciente idoso, teu familiar, você quer o melhor para o teu pai. Hoje existem cuidadores, existem casas de repouso, por exemplo, que já estão se especializando talvez em pacientes desse tipo e mais, eles têm profissionais lá dentro que estão acostumados a lidar com esse tipo de doença? Então, com certeza. Hoje, esse tipo de doença neurodegenerativa é muito comum. E com o aumento da expectativa de vida a gente vai ver cada vez mais. Então, hoje existe já uma profissão, né? O cuidador é uma profissão, existem empresas que fornecem esse tipo de mão de obra, existem pessoas que trabalham por conta e muitas vezes a família recorre a esse tipo de mão de obra
Então, os familiares têm que trabalhar, enfim, e aí contratam e muitas vezes vale a pena porque você tem uma pessoa que tem um pouco mais de tato com esse tipo de paciente, né? Então, é uma boa alternativa. E as casas de repouso, né, hoje são os residenciais, né? São, assim, é um tema sempre delicado, né? Porque a gente já viu muita coisa no passado, mas hoje existem muitas instituições dessa que são extremamente sérias, com seus donos, seus profissionais, extremamente competentes e com uma proposta bem decente mesmo de cuidar com qualidade. Muitas investindo em geriatras como responsáveis. Então, e óbvio que existem também, infelizmente, os donos de instituições como essas que também não tem essa atenção. Não tem exatamente essa responsabilidade. O que eu sugiro é buscar, quem tem às vezes a expectativa de que isso vai se encaixar perfeitamente com a sua situação social, familiar, é buscar conhecer a instituição, visitar, elas são abertas à visita, óbvio, né, para cliente, para possíveis clientes. Então, visite, conheça, veja as instalações, veja o dia a dia, converse com os profissionais, veja, né, o ambiente ali. Todas elas, creio eu, que hoje estão aptas a cuidar nas mais variadas fases, as fases mais avançadas, onde há sonda pelo nariz, ou gastrostomia, ou sonda vesical, enfim, algum tipo de dispositivo. Algumas clínicas aceitam, outras não, por questão de liberalidade da vigilância sanitária. Mas é uma questão, pode-se confiar sim, desde que se visite, se conheça. Para a gente distinguir um pouco o joio do trigo do que é problema de memória relacionado ao estresse, ansiedade, a vida hoje como ela é, e o que é realmente, às vezes, uma doença começando. E aí, na dúvida, óbvio, procurar um especialista, tá? Os geriatras, neurologistas, ou já acompanham, de repente, com um psicólogo, psiquiatra, ou clínico, enfim, para fazer uma avaliação do seu estado cognitivo, mental e emocional. José, eu te agradeço a presença, tenho certeza que o pessoal lá em casa vai ter muita dúvida, e pode mandar para a nossa produção, que a gente manda para o Dr. Juarez, que eu tenho certeza que ele vai ficar feliz em poder ajudar. Com certeza. Juarez, obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. O programa 40 Mais agradece. Viu? Obrigado. Bom, para o pessoal aí em casa, o programa 40 Mais vai aos sábados ao ar, às 14 horas, aqui na TV Santa Cecília. Até lá!